Bom dia, Arthur Mário. Prazer é todo nosso. Eu quero mandar um abraço especial para todos os ouvintes do Jornal da Hora. E você tem uma audiência fantástica. A gente acompanha diariamente e é uma audiência muito grande. Então eu quero abraçar carinhosamente a todas as pessoas. Estou aqui à disposição, inclusive, para responder a perguntas. Os nossos ouvintes podem mandar perguntas ao Dr. Odilon no WhatsApp 999119689. Grave um áudio aí de até 30 segundos, envie perguntas. Dr. Odilon, como é que o senhor viu a assinatura da medida provisória 885 pelo presidente? Arthur Mário, é um avanço. Na verdade, o Brasil trabalha dentro de uma estratégia. O Brasil tem uma estratégia interna para combater o tráfico de drogas, não é? E tem que, logicamente, atacar o patrimônio dos bandidos. Eu vi que a medida provisória ela visa e fala exclusivamente no patrimônio dos bandidos. E essa estratégia brasileira, ela se coloca dentro de uma estratégia internacional de combate ao tráfico de drogas, ou de combate ao crime organizado. No ano de 1989, os 7 países mais ricos do mundo criaram um órgão chamado, um grupo internacional de inteligência financeira chamado GAFI, é o Grupo de Ação Financeira, ou Grupo de Inteligência Financeira. Esse grupo ele fica sediado em Paris, na França, e o Brasil participou disto. O Brasil Só que demorou a atualizar a legislação. Só que demorou. Aí a legislação foi se atualizando, né, aos poucos, porque encontra muita resistência. O Brasil é um país de uma diversidade cultural muito grande, então encontra muita resistência. E esse grupo GAFI, que fica na França, os países que aderiram possuem também, cada país possui o seu grupo. Aqui no Brasil, por exemplo, tem a nossa estratégia interna, mas em consonância com essa estratégia internacional. E digamos assim, entre aspas, o GAFI nacional brasileiro chama-se COAF, que é aquele conselho de controle, a respeito do qual houve muita discussão se ficaria no Ministério da Justiça, se ficaria no Ministério da Economia, e finalmente ficou no Ministério da Economia. E outros mecanismos foram criados aqui no Brasil, dentro dessa estratégia internacional. Por exemplo, o DRCI, o Departamento de Recuperação de Ativos e de Cooperação Jurídica Internacional, que fica exatamente dentro do Ministério da Justiça. DRCI, para que serve? A justiça brasileira quer recuperar bens ou valores no exterior, ela tem que se valer do DRCI, quer dizer, manda um expediente para o DRCI, que fica no Ministério da Justiça. E o DRCI, por sua vez, faz os contatos com o Ministério das Relações Exteriores daqui, do país de destino e assim por diante. E foram criados outros mecanismos também, foram especializadas varas de lavagem, varas federais de lavagem de dinheiro, tudo para combater o crime organizado, dentre os quais o narcotráfico. Isso a partir de 2003, 2004, mais ou menos. E outros institutos foram criados, por exemplo, InfoSeg, foi criado também o Bansejude, que o Bansejude o juiz pode ter acesso a bloquear bens instantaneamente, online ali, então isso tudo ajudou. Agora essa medida provisória ela trouxe 2 vantagens principais. Primeiro, dentro de 30 dias o juiz tem que mandar a leilão os bens imóveis, incluindo aeronaves, veículos, embarcações e outras coisas imóveis, né, que serviram serviram ao narcotráfico. Então ele tem que mandar isso. E a segunda modificação importante é que antes a gente depositava o dinheiro dos leilões, o dinheiro apreendido, numa conta judicial. Aquela conta, logicamente, ficava rendendo juros. Mas agora a vantagem é que já você repassa aquele dinheiro, coloca aquele dinheiro na caixa, e a caixa, dentro de 24 horas, tem que depositar na conta única do Tesouro Nacional. Aí a União livremente pode trabalhar com aquele dinheiro. Essa que é uma vantagem fundamental. Então, o governo de Mato Grosso do Sul, logo em breve, pode leiloar um estoque aí de bens imenso, então. Pode leiloar. Se a Justiça não leiloar no prazo marcado pela lei, ela tem que justificar. E se não justificar bem, o próprio juiz ele vai terminar respondendo civilmente se aquele bem se deteriorar. E é o que vinha sempre acontecendo, os bens apodrecendo. Agora não, tem um prazo marcado para que o juiz mande aqueles bens a leilão e destine o dinheiro imediatamente ao Tesouro Nacional, através da Caixa Econômica Federal. Bom, o ministro da Justiça tem sido, com seus projetos, tem sido rejeitado, né? O projeto anticrime lá com o Maia na Câmara, enfim, a questão do COAF, mas
parece-me que era de se esperar, né? Porque nós temos mais de 500 parlamentares com processos no STF em função do foro privilegiado, hein, doutor Odilon? Exatamente, esse foro privilegiado, lógico que é uma vergonha. Se você fizer uma pesquisa no Brasil inteiro, já foi feita essa sondagem, pelo menos na Justiça Federal. E a quase totalidade, quase 100% dos juízes brasileiros são favoráveis à extinção do foro privilegiado. Nós todos somos iguaizinhos perante a lei. Isso é um privilégio que se dá indevidamente. No meu entendimento, quem tem que ter foro privilegiado é o presidente da República, o presidente do Congresso Nacional e o presidente do Supremo Tribunal Federal, os presidentes dos poderes. O restante é todo mundo igual. Bom, aguardemos, né, depois desse prazo, se mais uma medida emanada do ministro da Justiça, essa medida provisória 885, não vai ter resistência também. Afinal de contas, os narcotraficantes estão presos, não tem força política nos seus parlamentares, né? Até porque tem um detalhe na MP 885, que ainda o condenado, aquele que teve os bens aí já direcionados a leilão, ele ainda tem uma possibilidade judicial de provar que esses bens foram adquiridos com recursos lícitos, né? Dizer, há uma bondade na lei, né, doutor? Agora, isso daí, segundo a nossa experiência de 30 anos na Justiça Federal, atuando nessa faceta aí, ocorre em torno de 10% mais ou menos. Então, se apreende-se 100 veículos, por exemplo, em torno de 10% é devolvido só, nada mais. Então, compensa, assim, você destinar o dinheiro para a União e a União já fazer uso daquele dinheiro imediatamente. E alguém tem dúvida e pergunta, mas e como é que eu vou receber o meu? Se eu for absolvido, mesmo que eu seja condenado, eu provando que aquele bem não tinha nada a ver com o tráfico, como é que eu vou fazer para resolver? Isso é simples. Dentro de dias, a pessoa recebe tudo o dinheiro atualizado e cancela-se aquele ingresso, o ingresso daquele dinheiro lá no Tesouro Nacional e a pessoa recebe com correção monetária, com tudo. Bom, agora é 7h46, Jornal da Hora, recebendo o juiz aposentado, doutor Odilon de Oliveira, comentando essa medida provisória 885. Eu estou curioso para saber o volume de recursos, até a deputada Rose Modesta, em matéria do jornal Correio do Estado de hoje, ela que esteve no Planalto, na cerimônia de assinatura da medida provisória, ela está entrando com um projeto, inclusive, para fortalecer o governo, os governos estaduais, no sentido de agilizar ainda mais a medida provisória, porque Mato Grosso do Sul deve ter um estoque fantástico. Só da época em que o senhor atuava, o senhor se aposentou há quase 2 anos, não é? Deve ter um estoque aí de fazendas, de aeronaves, de veículos imensos aí do narcotráfico, hein, doutor Odilon? Tem. E a outra vantagem da medida provisória, ela não é bastante clara a respeito, mas dá para se interpretar facilmente nesse sentido, que os bens, efetivamente, eles têm que ser destinados ao próprio Estado. Quer dizer, entre 20% e 40%, o valor entre 20% e 40%, resultante de leilão, esse percentual é destinado à polícia estadual, do estado onde foi efetuada a apreensão. Então, se a apreensão ocorreu em Mato Grosso do Sul, a polícia do Mato Grosso do Sul é que tem que receber, isso é justo. Mato Grosso do Sul tem que reivindicar isso. Deu para o senhor observar assim, quais são as ações que poderão, além de, eu vi alguma coisa, construção de presídio, compra de equipamentos para as polícias? Tudo. Porque até 40% desse dinheiro vai para a Polícia Federal, de acordo com a Polícia Federal, Polícia 40%. Federal e a Polícia Rodoviária Federal, até 40%, pode ser 20%, pode ser 30% e tal. E para as polícias estaduais, responsáveis pelaquela apreensão, e a Polícia do Distrito Federal também tem que levar de 20% a 40%. E, evidentemente, que essas polícias, elas têm que demonstrar, tem que haver um convênio, faz-se um convênio. A Polícia Estadual, os estados vão ter que fazer um convênio com o Ministério da Justiça e dizer, esse dinheiro vai ser aplicado assim, assim, assado. E as polícias estaduais têm que ter também uma estrutura, os estados têm que ter uma estrutura para realizar esses leilões. Pode, por exemplo, ficar com a guarda desses bens até que haja o leilão e depois efetivamente realizar o leilão, certo? Então tem que provar que efetivamente o Estado tem um comprometimento com aquele dinheiro que vai ser destinado. 7h48. Ouvintes podem enviar perguntas no nosso WhatsApp 999 11 9689 ao
o juiz aposentado, doutor Odilon de Oliveira, conversando conosco nesta manhã. Doutor Odilon, nós o entrevistamos logo depois que o senhor fez aquela audiência de custódia e condenou César Batista quando ele foi preso tentando fugir para a Bolívia, em Corumbá. No dia seguinte o senhor se aposentou, o TRF3 de São Paulo não seguiu a sua sentença, os advogados de defesa dele conseguiram que ele fosse solto. E o senhor declarou aqui nos nossos microfones, eu perguntei ao senhor qual a sensação que o senhor teve naquela audiência, e o senhor disse que estava realmente diante de um terrorista. Ficou protegido pelo nosso governo, infelizmente, e ao ser deportado no começo do governo Bolsonaro, foi preso na Bolívia, chegou à justiça italiana finalmente e declarou sim que ele cometeu os crimes e pediu perdão na sentença de prisão perpétua que ele recebeu, pediu perdão aos familiares. Como é que o senhor sentiu quando a justiça italiana fez aquela audiência, doutor Odilon, e ele confessou tudo? Na verdade, a justiça italiana fez com que ele confessasse aquilo que efetivamente ocorreu, né? Que o Brasil nunca teve dúvida nenhuma de que o César Batista era um terrorista dos piores daquela época, né? E, mesmo assim, o Brasil deu, através do executivo da época, o poder executivo foi o poder executivo que o manteve aqui, o presidente da República o manteve aqui. Né? E o ministro da Justiça, Tarso Genro, me lembro muito bem. Exatamente, o ministro da Justiça. Então, a Justiça brasileira não tem nada a ver, a Polícia Federal não tem nada a ver, queria era expulsar o homem mesmo, mandar para a terra natal dele, para a origem. Atender a Justiça italiana, né? Atender a Justiça italiana. E a Polícia Federal ficou de olho, acompanhando o sujeito aqui no Brasil o tempo todo, nunca perdeu o César Batista de vista. Tanto que botou as mãos nele quando efetivamente compreendeu que ele estava fugindo para a Bolívia. E a Polícia Federal daqui de Mato Grosso do Sul prendeu esse sujeito, trouxe para Campo Grande e, por coincidência, foi a última audiência que eu fiz, foi a audiência do César Batista, foi uma audiência de custódia. A audiência de custódia aqui no Brasil é uma coisa que é feita para, por exemplo, o juiz passar talco no sujeito, perguntar se a polícia bateu, se a polícia não bateu, tratar com carinho o ceboso. O bandido, né? O bandido, trata com carinho o bandido. Então já há uma presunção de que a polícia brasileira seja covarde e agressiva. Isso é o que representa a audiência de custódia, para quem tem dúvida. E representa também uma encrenca para tomar tempo da polícia, que fica o dia todinho carregando bandido das delegacias para a justiça e assim por diante. Em vez desse pessoal estar combatendo o narcotráfico, estar atuando na atividade principal, está carregando esse tipo de gente. Então a gente fez a audiência de custódia e efetivamente a gente determinou a prisão, decretei a prisão dele e por representação da Polícia Federal, e no outro dia o tribunal, desconhecendo a realidade, soltou o sujeito, relaxou. Mas ainda bem que depois ele foi efetivamente extraditado, né? 7h52. Doutor Odilon, e esse caso do Adélio Bispo, que esfaqueou o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, em Juiz de Fora, está aqui no prédio do Presídio Federal e foi absolvido recentemente. Como é que o senhor encara mais essa sentença? E na opinião pública brasileira fica dividida a opinião, né? O preso Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do país, há poucos dias debochou inclusive da facada no Jair Bolsonaro, suscitou uma reação do general Augusto Heleno, né? Dizendo da vergonha de ter tido Lula como presidente do país dele, enfim, duvidando daquilo. Como é que o senhor qual que é a opinião, qual que é a visão aí do juiz aposentado com tanta experiência, mas nesse caso agora de um criminoso comum, né? Agora ele cometeu um crime contra a segurança nacional, né? Porque tem teor político na atitude dele, evidentemente que o Bolsonaro era candidato a presidente da República, então há aí sim um condimento político na questão. E ele foi absolvido. Mas como foi absolvido? No caso, a legislação brasileira ela prevê a isenção de pena para aquelas pessoas que têm, digamos assim, uma doença mental, seja lá qual for ela, e que essa doença mental o torne incapaz de entender que a própria conduta dele é uma conduta criminosa. Então, ali, o juiz é obrigado a seguir tal e qual o laudo pericial. Uma equipe de médicos faz esse laudo pericial e o juiz tem que seguir aquilo ali e isentar de pena. Significa o seguinte, no caso do Adélio, o juiz reconheceu que houve o fato
Isso é público e notório, ninguém nega. E o juiz reconheceu também, identificou também na pessoa dele a autoria do delito. E também o dolo, a intenção de matar. Só que o laudo pericial disse que ele era uma criança, digamos assim, para as pessoas entenderem mais. Mentalmente era uma criança, não é? Quer dizer, que ele não tinha aquele entendimento. E, portanto, houve a absolvição. Mas como absolver? Absolveu por esse motivo, doença mental. Chama-se absolvição imprópria. E o sujeito vai ficar solto? Não, não fica solto. Aí, nesse caso, a lei determina que o juiz interne essa pessoa num hospital de custódia ou num estabelecimento chamado manicômio judiciário. E essa pessoa vai ser internada. Qual o prazo? Aí que vem a dúvida. O prazo mínimo o juiz tem que estabelecer. Ele tem que colocar lá, segundo a lei, o prazo mínimo é de 1 a 3 anos. Aí depois que terminar esse prazo de 3 anos, o adélio vai ter que se submeter, se ele quiser também, né, o advogado dele quiser, a um exame ao exame pericial, para saber se ele sarou daquela doença mental, ou qual o grau dela. E a partir daí, anualmente se faz. Mas até quando vai ficar isto? Aí é que vem a dúvida. Mas a legislação diz que se ficar aprovado, quando ficar aprovado que ele já recuperou, que não tem mais problema mental, eu achei isso impossível, aí ele será posto em liberdade. Mas se nunca sarar, como é que fica? Aí, ao entendimento doutrinário, os doutrinadores, os estudiosos na matéria, dizem que tem que se verificar qual a pena máxima prevista para aquele crime. Hoje em dia, por exemplo, um homicídio de 6 a 20 anos, um furto de tanto a tanto. Então, essa pena máxima em abstrato é que corresponderia o tempo em que o adélio permaneceria na prisão. O Bandido da Luz Vermelha é um caso da literatura policial lá dos anos 60 e 70 no Brasil. É um caso idêntico, né? Depois foi solto, considerado doente mental. Ele aprontou alguma coisa e acabou sendo assassinado. Né? Bandido da Luz Vermelha é um exemplo clássico do que poderá acontecer com o adélio. Então, lá ele ficaria apenas... Outra corrente entende que ele ficaria internado pelo tempo da prescrição máxima do Brasil. A prescrição máxima no Brasil é 20 anos, então ficaria 20 anos. Aí, se chegar aos 20 anos e ele não tiver sarado ainda, vai colocar esse homem na rua, aí o Supremo Tribunal Federal diz não. Aí tem que se deixar o adélio preso ou internado até 30 anos, que é o limite máximo de pena no Brasil. Aí, se aos 30 anos ele não tiver sarado, como é que faz? Aí que está o problema. Aí vem o Bandido da Luz Vermelha. Aí, se colocado na rua, ele poderá cometer outro crime. Então, como é que faz? E a partir dos 30 anos, se deixar o homem preso, o Estado brasileiro tem que pagar indenização para a família ou para ele próprio. Então, criou-se aí uma encrenca. Não existe uma vontade política do Congresso em modificar aí essas leis aí, doutor Dilon? Por exemplo, um absurdo. O cara é doente mental agora, né, considerado pelos laudos médicos. Mas olha, a grande imprensa conquistou o direito de entrevistá-lo aqui no presídio de Campo Grande, e aí depois um outro juiz derrubou aquele direito de ele ser entrevistado em pleno debate eleitoral no nosso país. E, por exemplo, Lula preso, dando entrevista, como é que é isso? Pra gente, como leigo na área do direito, é incompreensível. O camarada tá preso, condenado. Se tá preso é porque foi condenado, e veículos de comunicação querendo ir no presídio entrevistá-lo, é estranho, hein? Eu acho isso assim um pouco incongruente, né? Eu acho que quem teria que falar por essas pessoas são os advogados deles, não é? O advogado do Adélio falar por ele, o advogado do Lula falar por ele, não o próprio da entrevista, não é? E não obstante o interesse público coletivo, o interesse geral que haja nisto. Então eu entendo que melhor seria que a própria defesa, que está a par de tudo e que representa aquele preso, falar em nome dele. Doutor Odilon, olha, já estamos no final do programa. O senhor estreou na política disputando um cargo no Executivo, foi bem votado. Tem a polêmica do seu partido, o PDT, e me recordo daquela campanha, o senhor deu entrevista aqui aos nossos microfones, dizendo que inclusive entraria na justiça, o senhor foi atacado durante a campanha, enfim. O senhor disputa eleições em 2020 ou 2022, e o que ficou de positivo e negativo da experiência na disputa ao cargo de governador? Em primeiro lugar, uma pergunta muito inteligente a sua, e eu quero registrar aqui que eu não carrego nenhuma mágoa comigo contra os meus ofensores, nenhum ranço de maneira alguma. Aquilo passou. Então hoje nós temos um governador, vamos lutar
e torcer para que ele continue atuando, que ele seja um governador que atenda aos interesses do Estado e atenda aos interesses do país, não é? Então, aquela disputa, isso não existe. Agora, em 2020, eu não sei se irei concorrer. Eu tenho convites de grupos já formados em Três Lagoas, tenho um convite de grupo formado em Dourados, e aqui também, na capital, seria, logicamente, natural que eu fosse candidato. Agora, eu não resolvi, não. Agora, se eu não for ser candidato em 2020, eu vou apoiar alguém. Ficar fora da política, ausente da política, não por interesse individual, mas por um interesse, um sentimento de que nós temos que mudar Mato Grosso do Sul e mudar o Brasil. 2022, sim, serei candidato. Ao executivo ou legislativo? Aí é que tudo vai depender do cenário, né? Porque isso modifica muito, né? Hoje a política é uma coisa, amanhã a gente tem que fazer uma outra leitura, tem que ter uma outra visão. 2022 eu pretendo me candidatar ou ao executivo estadual ou ao Senado Federal. E talvez até a deputado federal também, não sei. Tudo vai depender dos encaixes até lá. Bom, nós estamos aí no 6º mês do governo Jair Bolsonaro e me lembro que quando o senhor encerrou a campanha, na entrevista coletiva eu fiz uma pergunta, porque o senhor tinha projetos, especialmente no combate ao assunto que a gente pautou primeiramente, a questão do narcotráfico, a questão da segurança de fronteiras, enfim. Em algum momento o senhor colaborou com o ministro Sérgio Moro, com o governo Bolsonaro? Eu fiz contatos com o Sérgio Moro, em razão da gente ser já conhecido há muitos anos, né? A gente juntos já demos muitas palestras juntos, já participamos de cursos, já aprendemos também em seminários, nós dois como alunos, nós dois como instrutores, então já tem um relacionamento já muito antigo. Então a gente fez contato, já conversei com várias pessoas que participam do governo, dando sugestões, assim. Então essa intenção eu tenho. Agora, já que você voltou ao assunto, a medida provisória, o que tem que haver no Brasil também é a criação de mecanismos de administração de bens. Que o Brasil tem uma fortuna de bens, e até agora quem é que administra esses bens? O patrimônio federal. Patrimônio, nos estados e também na União Federal. Ninguém administra. Tem uma fazenda no Pantanal, 25 mil hectares invadida, patrimônio da União. Exatamente. Então o problema é o seguinte, nós temos que lutar, e vários países, existe um projeto no mundo chamado Projeto Bidal. Esse projeto Bidal, ele é administrado pela Organização dos Estados Americanos e pela ONU. Esse projeto Bidal, ele cuida da administração dos bens. Eu já fiz curso com esse projeto Bidal, antes de eu me aposentar. E, inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre administração de bens. O Brasil não cuida disso, não tem uma agência. A França, por exemplo, tem uma agência pública de administração, que é uma beleza. Aqui no Brasil, quem tem que administrar é o juiz. Como é que o juiz entende de administração de bens? Para administrar bem, você falou da fazenda. Ali você vai... se sequestra-se uma fazenda, ali tem financiamento bancário, ali tem gado para cuidar do gado, tem a folha de pagamento de funcionários. Como é que a justiça vai cuidar disso? Não tem elementos capacitados para isto. Aí você tem que deixar na mão do próprio sujeito. Vamos lá, o traficante, por exemplo. Já houve um caso em que o traficante estava vendendo os bens à noite, o gado, tirando o gado todinho, 10 mil cabeças de gado. 2 anos depois tinha só 8 mil. E essas vacas não produzem, e esses touros não prestam. Então, como é que faz? Aí, cadê o gado? A Polícia Federal foi investigar, o cara estava passando com o gado à noite e levando para o Paraguai, porque a fazenda fica na fronteira. A gente teve que vender o gado rapidamente, leiloar. Então, tem que ter no Brasil uma agência de administração. E como é que essa agência vai sobreviver? Com o próprio dinheiro. Então, a gente paga, a justiça paga 10% num leilão, porque são muitos bens, a justiça não tem como leiloar. 10% para a empresa leiloeira. Então a agência ficaria com esses 10% e sobraria dinheiro ainda. Tamanha quantidade de bens. Olha, é um absurdo, hein, doutor Odilon? Um outro absurdo, e um amigo comentava em redes sociais, o Brasil, que atraso, não é? Como é que senadores tão bem pagos, com a grande equipe de assessores, fica discutindo bagagem de avião, sendo que o Ministério dos Transportes, a agência, a ANAC, a Agência de Aviação Civil, a ANAC, está lá, é perda de tempo. Isso não é agenda para o Congresso Nacional discutir bagagem em avião. Que país é esse? É brincadeira, hein?
Acredito, existem muitos assuntos, você tocou num assunto aí muito importante, existem muitos assuntos que deveriam preocupar mais o Congresso Nacional. Questões maiores, Questões né? maiores. Por exemplo, o Brasil tem uma faixa de fronteira que corresponde a 29% do território nacional. Então, 29% do território nacional é a faixa de fronteira. Por que esses congressistas não vão à faixa de fronteira e verificar que tem apenas nela 25 delegacias de Polícia Federal caindo nos pedaços? Por que não vão à faixa de fronteira e verificar que no Pará, por exemplo, não tem nenhuma delegacia de Polícia Federal na faixa de fronteira? Aí a gente combateria com eficiência bem melhor a criminalidade. Então, grande parte do Brasil, quase 1/3 do Brasil, territorialmente falando, é faixa de fronteira, gente. Por que vamos estar preocupados aí com malota, com mala com pagar de avião, essas coisas? Doutor Odilon, foi um prazer novamente conversar com o senhor, e microfone sempre aberto, que sempre que o senhor tiver alguma grande pauta ou assuntos relevantes como esse, a gente sempre o convidando. Muito obrigado pelo respeito ao rádio e agradeço, um bom dia ao senhor. Mário, eu agradeço a você, Arthur Mário, agradeço à população, todos os ouvintes, e um abraço novamente a todos eles.